Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos. Hoje estamos aqui dando prosseguimento ao nosso estudo e vamos falar sobre a necessidade da renovação. Esse é um momento em que nós deveríamos já ter começado, inclusive, essa tentativa de nos modificarmos, mas é importante que, se não o fizemos anteriormente, o comecemos a fazer já, agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, Jesus disse: "Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam." Se os irmãos não sabem o que é um odre eram aquelas, como se fossem bolsas ou cantis de couro, que antigamente se carregava bebida, água ou vinho, né? Então aqui, nessa passagem do Evangelho, Jesus vem dizer para a gente que quando a gente busca uma renovação, a gente precisa fazer uma renovação por completo, né? Seria realmente inútil nós pegarmos um remendo de um pano novo e colocar num tecido velho, fora de propósito, porque além de não costurar direito, né, pelo tecido velho já estar se desgastando, haveria a possibilidade até de que a rachadura, o buraco no tecido velho se tornasse maior do que ele é. Da mesma maneira, se a gente pega um odre de couro antigo, velho, e se coloca um vinho novo dentro dele, existe o risco desse odre se romper, se desfazer e derramar todo o vinho novo, todo vinho bom. Então, o certo para se colocar um novo vinho seria pegar um odre novo, para que os dois pudessem existir sem que um prejudicasse o outro. O Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, ele requer rompimento com os antigos padrões comportamentais, assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados pelos símbolos veste velha e odre velho. Todos nós temos conhecimento da lei de Deus no nosso interior, no nosso inconsciente, mas decidir segui-la ou aplicá-la em nossa própria vida é uma decisão que cabe a nós, já que nós temos o livre-arbítrio, né? Então existe uma diferença muito grande entre você conhecer o Evangelho e você viver o Evangelho. Para que sejamos tecidos novos ou odres novos, para que a mensagem caiba e se adeque a ele, é importante que mudemos os nossos padrões de pensamento e os nossos padrões de comportamento. Porque se dizemos que temos conhecimento da mensagem, mas continuamos agindo e pensando exatamente da mesma maneira, isso não provocou nenhuma diferença, né? Então, na verdade, não aprendemos o real significado da palavra. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sob novas bases. E o que é primordial para que façamos isso, para que tenhamos as novas bases? Precisamos educar-nos e reformar-nos. É a partir da educação, do conhecimento, que vamos trazer a reforma, que vamos trazer a transformação. Aliás, como se diz lá na pedagogia, né, a aprendizagem implica em mudança de comportamento.
Uma vez que o aluno aprende um novo conceito, ele muda. O professor consegue identificar que ele aprendeu através da sua mudança de comportamento, das suas atitudes em relação àquilo que foi ensinado. Então, em termos das leis divinas e do Evangelho, não é diferente. A gente só vai poder mostrar que aprendeu, que está aprendendo, a partir da nossa educação, de buscarmos os novos conceitos, de conhecê-los bem, de conhecê-los a fundo, e a partir daí, então, mudarmos o nosso próprio comportamento e as nossas atitudes em relação ao mundo e em relação aos irmãos que nele habitam. De acordo com a questão 917 do Livro dos Espíritos, a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então nós temos que nos dedicar a aprender para mudar, manejar as inteligências que temos e corrigir e aprumar tudo aquilo que estiver errado na nossa vida. Se não buscarmos nos aprimorar intelectualmente e moralmente, jamais conseguiremos mudar nossos padrões de comportamento, nossos padrões de conduta. E aí, bato novamente naquela tecla. O que é necessário, gente? A reforma íntima. E nós já sabemos que a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e de erros seculares que ele vem arrastando ao longo de milênios e milênios, de inúmeras existências, transformá-lo, sim, então, num homem novo, um homem atuante na implantação dos ensinamentos do Mestre, dentro e fora de si. A gente consegue se transformar, já sabemos que conseguimos buscar a reforma íntima a partir do momento que nos conscientizamos de que há algo errado. Quando buscamos aprender a forma correta, quando buscamos conhecer os ensinamentos do Mestre e a partir daí modificarmos nossa conduta. Só dessa maneira conseguiremos fazer o que é mister fazer agora, porque esse é o momento da renovação. É o momento que nós sabemos que o nosso planeta está passando por um processo. Estamos saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Segundo Emmanuel, a Terra será um planeta regenerado por volta de 2057. Temos 37 anos pela frente. Então, aquilo que não fizemos até agora, temos que nos esforçar e buscar fazer a partir de agora. Até porque, irmãos, estamos aqui a pedido nosso. Como eu já disse naquele outro estudo, nós somos os trabalhadores da última hora. E se aqui estamos neste momento, foi porque nós pedimos. Todos nós pedimos para reencarnar nesse momento. Mesmo sabendo que um momento de transição planetária não seria fácil. Seria um momento de dificuldades, de problemas. E nos predispusemos a fazer, a trabalhar, a ajudar nesse processo de mudança e de evolução da humanidade. Então não temos tempo mais a perder. Temos que nos mover. A educação é o meio de darmos nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. Às vezes a gente sabe que está errado, que os nossos valores não estão de acordo com o que deveriam ser, mas sentimos que não conhecemos as raízes disso, por que de agirmos dessa forma, ou então não temos a motivação para mudar. Então é possível buscar, nos conhecendo melhor, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos nos conhecer
para tentar descobrir por que eu ajo dessa maneira ou daquela maneira. O que me leva a tomar determinadas atitudes? É algo da minha formação? É algo da minha criação? É o ambiente onde eu vivo? É o meu ambiente de trabalho ou de estudo? A gente tem que encontrar a fonte para, a partir daí, buscar o movimento da mudança. Educação é a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura divina que somos. O mais importante passo nesse processo é a ação, a prática, a atitude. Então a gente identifica o problema e vai em busca da solução para modificarmos o resultado final. E aí, dessa forma, buscarmos a renovação através da nossa transformação íntima, da nossa transformação pessoal. E como podemos fazer isso? Nós temos que buscar nos livrarmos de tudo aquilo que é ruim, de todos aqueles sentimentos que nos levam para baixo. Medo, culpa, raiva, ódio, tristeza, melancolia, orgulho, inveja, amargura, ciúme. Tudo aquilo que tem conotação negativa. Ansiedade, desespero. A gente tem que buscar se livrar disso. E substituir estes sentimentos por sentimentos nobres, por sentimentos elevados, como o amor, a abnegação em relação ao outro, disciplina, perdão, humildade, bondade, gratidão, otimismo, responsabilidade, misericórdia, solidariedade. A gente precisa fazer uma renovação total dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos e das nossas atitudes, para podermos seguir nesse caminho da renovação. De acordo com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então é chegado o momento. Aquilo que foi previsto por profetas, aquilo que foi proclamado por Jesus, aquilo que João colocou para a gente, é chegado. O momento é chegado. É um momento, não aquela coisa calamitosa, catastrófica, hollywoodiana de filmes de catástrofe e destruição, como muitos imaginavam. Mas é um momento de transformação. É um momento da separação do joio e do trigo. Não sendo jogado em fornalhas para serem queimados. Mas aqueles irmãos que não tiverem aceito a verdade do Cristo, que não tiverem procurado mudar as suas atitudes, que não tiverem buscado fazer o bem, esses irmãos não vão poder ficar na terra. Assim que terminarmos, durante todo este processo, até entrarmos realmente no mundo de regeneração, esses irmãos serão exilados. Assim como muitos de nós viemos para cá também exilados. Para outros planetas, menos evoluídos, para que eles possam seguir no seu caminho de aprendizagem. Se a gente quer permanecer aqui, se a gente quer continuar seguindo e evoluindo com o nosso planeta Terra, nosso planeta mãe, é imperioso que mudemos nossa atitude. É imperioso que mudemos as nossas ações. É imperioso que façamos essa reforma para que possamos nos transformar nos obreiros que o Senhor necessita. Irmãos buscando a paz, o amor, a solidariedade e, acima de tudo, a caridade. Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual, relativa à aquisição de virtudes
base do processo de melhoria do ser humano. Então, compete-nos, como cristãos, o dever de executar esse projeto. Dever individual. Responsabilidade única de cada um. A escolha é nossa. Então, a gente não pode esperar que o outro faça por nós. Nós temos que buscar esse caminho da transformação. Nós temos que buscar o caminho da evolução. Nós temos que buscar conhecer a verdade do Cristo. Temos que buscar o caminho do amor, o caminho do perdão, da solidariedade. Conhecer a palavra para executá-lo. Essa é a forma que nós conseguiremos transformar tudo. E agora, como eu disse, a hora é chegada. Não existe mais a possibilidade de esperarmos para modificar amanhã, ou no próximo mês, ou no próximo ano. De tudo que a humanidade já viveu nos últimos 2000 anos em que estivemos nesse processo aí de provas e expiações, estamos na fase final. E a fase final é aquela imperiosa. É agora ou nunca. Nós sabemos, como filhos de Deus, que não seremos condenados a suplícios eternos e coisa desse tipo. O que acontece é que se nós não nos modificarmos agora, como eu disse, não vamos poder continuar aqui. Não vamos poder continuar acompanhando a evolução do planeta. Então, tivemos muitas encarnações. Passamos por um longo processo de evolução e de aprendizado. Então agora é o momento de colocarmos em prática, de mostrarmos ao Mestre que aprendemos realmente a lição. Mostrar ao Mestre que entendemos as suas palavras. E que não só entendemos, mas que estamos modificando o nosso comportamento, as nossas atitudes e o nosso pensamento para colocar essas palavras em prática. Em prol do irmão, em prol da caridade, em prol do desenvolvimento da humanidade. E como eu disse, o momento é agora. É uma responsabilidade individual. Não podemos esperar que ninguém faça essa transformação ou sofra essa transformação por nós. Somos nós com Jesus. Então, toda a cobrança, quando ele vier na última hora, ou quando ele vier buscar nossos talentos e saber o que fizemos com eles, a prestação de conta não vai ser com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o irmão, nem com o pastor, nem com o dirigente do centro espírita. A nossa prestação de contas vai ser com ele. Ele nos ensinou e nos deu todas as chances para que pudéssemos aprender aquilo que ele ensinou. E para que pudéssemos colocar aquilo que ele ensinou em prática em prol da humanidade. Então que Jesus nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, para que consigamos entender que a mensagem é essa, que somos os obreiros e que esse é o momento da transformação. Que assim seja. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos ao seu serviço, Senhor, buscando melhorar nossas atitudes, buscando aprender e entender a fundo suas lições e suas palavras. Auxilia-nos, Mestre, para que consigamos seguir nesta caminhada. Ampara-nos em nossas necessidades, para que tenhamos a força e a coragem de seguir no caminho do bem. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos auxiliar a humanidade, nossos irmãos, próximos ou distantes, também a entender a sua palavra. Que a humanidade terrestre aprenda que este é o momento de mudança. E que consigamos caminhar, Senhor, junto contigo.
Peço mais uma vez que ampare os irmãos doentes, aqueles irmãos que estão nos hospitais. Ampara e auxilia, recebe em seu reino, Senhor, aqueles que estão desencarnando, que eles também possam ser amparados e conduzidos aos lugares que fizeram por merecer. Envia também seus emissários às famílias desses irmãos, para que eles possam sentir tua presença, Senhor, e o consolo do teu amor em seus corações. E que a sua paz, o seu amor, estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja.